De corrida, agora nós vamos falar de futebol aqui no VTV da gente, porque esse fim de semana foi de muitos gols, por isso nós vamos ao vivo com a nossa dupla dinâmica, Fafá e Zenon, turma já posicionada, boa tarde para vocês. Boa tarde, Pajete, boa tarde para todo mundo que está falando ao VTV da gente. É verdade, tem muitos gols, mas vamos começar então destacando o duelo Rio-São Paulo, né? O primeiro duelo, que foi Vasco e Corinthians, ficou no empate em 1-1. Craque Zenon vai comentar agora sobre a polêmica do VAR. Ótima tarde, viu, craque? Muito boa tarde, Fabrício, boa tarde, Pajete, boa tarde, amigos da VTV. Os clubes paulistas aí foram muito, te diria, não fizeram muitos gols, né? Os clubes paulistas, mas conseguiram alguns resultados interessantes. Esse jogo do Corinthians e Vasco, lá em Manaus, né? Campo neutro, 1-1, ficou de bom tamanho para os dois, viu, Fabrício? E essa cobrança de pênalti aí? Foi pênalti ou não foi, craque? Foi pênalti. Mesmo o jogador, o Rodrigo Santos, não querendo, ou melhor, o lateral esquerdo do Corinthians, não querendo fazer a penalidade, sim, ele tropeçou e caiu em cima do jogador do Vasco. Penalidade bem marcada. Acertou então a arbitragem, né? E o time do Corinthians, o que você tá vendo aí? Ganhou apenas uma nessa fase do Brasileirão. O time não tá bem, Fabrício, o time não tá bem. É um time que eu te diria apenas razoável. Não tem apresentado um grande futebol, joga sempre muito mais marcando do que atacando. Então é isso que a gente vai ver no Corinthians. Muitas pessoas acham que o Corinthians irá melhorar a sua produtividade. Vai melhorar se acontecer algumas contratações. Tá aí, então agora vamos falar de CSA e Santos. Santos foi até lá no Rei Pelé e acabou ficando no empate em 0-0, craque. Não é difícil jogar lá, craque? Difícil, Fabrício, porque lá tem algumas influências, né? Como, por exemplo, a temperatura, ela é muito elevada. Outra coisa, o gramado, ele é muito fofo demais. Então, às vezes, o jogador acaba sentindo, né, esse desconforto de estar num gramado pesado e com uma temperatura elevada. E agora vamos destacar o São Paulo, né? O tricolor paulista recebeu o Flamengo, outro duelo, o Rio-São Paulo da rodada, e ficou no empate em 1-1, conseguiu um empate com o Tietê. Foram 2 pontos perdidos na realidade do São Paulo, né? Porque o Flamengo veio aqui para São Paulo com um time C, um time para lá de genérico. E o São Paulo não conseguiu tirar proveito da situação e ficou nesse empate. Foi buscar o empate, para você ter ideia, né? Então, 2 pontos preciosos que o São Paulo perde no seu estádio. E o Alexandre Pato saiu lesionado na partida, preocupa o departamento médico do São Paulo. E vamos falar do Palmeiras. Palmeiras conseguiu uma vitória, venceu o Internacional em casa. Representou muito bem o futebol paulista, o Palmeiras, né? O Pajete deve estar feliz da vida, porque foi o único clube paulista que acabou vencendo nessa rodada. 1-0, magrinho, mas somou 3 pontos. Que é importante na manutenção da competição. E antes de encerrar o nosso bloco esportivo, eu não quero pedir pro pessoal até já para rodar as imagens de um caso que aconteceu no campeonato russo. O Zenit, né, jogou a partida, valia a disputa do título, foi embora aguardando o resultado. O outro time que precisava do resultado perdeu e o Zenit descobriu dentro do avião que foi campeão russo. Já teve alguma situação dessa, Zenon? Não, inédita. Isso é uma situação inédita dentro do futebol. Um time ser comunicado muitas horas depois que foi campeão. Mas olha a festa dentro do avião que os caras fizeram. Imagina, né? A mensagem do capitão, né, do avião falando que foram campeões, né? Parabéns, então, para a equipe do Zenit. Ponto final do nosso bloco esportivo. Obrigado, viu, craque? Valeu, Fabrício. Um abraço a todos.